e também pelo convite. É um grande prazer para mim. Capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim encerra a leitura. Olha, muitos de vocês que conhecem a grande reforma do século XVI, acredito que vocês ouviram falar já, eu levantei as 5 solas da grande reforma em uma camisa aqui, então já alegra meu coração. Muitos conhecem a sola Escritura, que é a grande proclamação de Martim Lutero de que a Escritura, a Sagrada Escritura, é a suprema e de fato a única, última autoridade de regra de doutrina e fé da vida cristã. Então, Martim Lutero debateu esse tema e levantou essa bandeira da reforma em muitas ocasiões. Tem 2 momentos, especialmente, que esse princípio da sola Escritura se destacou. Uma foi num debate de Leipzig, 1519, só para dar contexto, 1517 foi quando ele pregou os 95 teses. Então, 2 anos depois, tem um grande debate com Johann Eck, da Igreja Católica Romana, e eles debateram, entre outras coisas, purgatório, indulgências, vários outros temas. E nesse debate, Lutero declarou que a Escritura somente deve ser a base da crença cristã, porque Johann Eck sempre apelou não às Escrituras, mas à tradição. E então Martim Lutero disse: não, as Escrituras têm que definir a nossa crença. O Papa não tinha poder, nunca tinha poder, o poder do Papa nunca foi mencionado na Bíblia para definir doutrina, é a palavra de Deus. Então esse foi um dos momentos. O segundo momento, talvez o mais conhecido na vida de Martim Lutero, foi na Dieta de Worms, quando ele foi convocado para se defender perante o rei e até na ameaça de sua morte. E ele explicou sua posição que muitos dos próprios católicos romanos tinham defendido. Muitos livros que ele estava sendo convocado a negar, a refutar, a rejeitar seus próprios escritos. Ele disse: olha, pergunte seus próprios bispos que têm escrito que aquilo que eu escrevi está correto. Aí, depois de uma longa defesa, o rei o interrompeu, disse: tá bom, diga ou não se você vai rejeitar aquilo que você escreveu. E então ele disse: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente se contradizem. Então estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição, não posso agir de outra maneira que Deus me ajude. Acho que é uma citação bem conhecida e bem marcante para o início da grande reforma. Então aqui Martim Lutero não estava fazendo nada
passados, apelando como regra de fé às Escrituras. Elas têm que definir a nossa fé. Você pensa na grande controvérsia ariana, dos anos 300. Eles nunca, nenhuma vez, disseram: olha, não precisamos debater tudo isso, vamos só chamar o Papa, o Bispo de Roma, para ele resolver. Ele pode proclamar e acabou o assunto. Nunca foi feito. Os bispos dos dois lados apelaram sempre às Escrituras, e o assunto foi resolvido pelas Escrituras. Então, até hoje, os romanistas, os papistas se orgulham em dizer que a sola Escritura já foi refutada. Nunca foi refutada. Agora, tem princípios, distorções da sola Escritura, que desde o início da Reforma sempre foram rejeitadas. O que às vezes se chama o solo Escritura, que afirma: nós somente lemos a Bíblia e mais nada. Não é isso que as igrejas reformadas afirmam. Não é solo Escritura, sola, que quer dizer a nossa autoridade é a Escritura. Outros falam de nuda Escritura, que a Escritura tem que ser lida como se fosse nua, sem nenhum comentário, sem nenhum outro livro na vida. Você só lê a Escritura como se fosse a primeira pessoa lendo. Nós reconhecemos que isso é impossível. Nós fomos já criados dentro de uma cultura com instrução dos nossos pais. Ninguém chega neutro à Bíblia, sem viés nenhum. Todo mundo já tem interpretação e leva a sua interpretação à Bíblia. A questão é se a interpretação é correta ou não. E mais uma, as igrejas anglicanas e algumas outras defendem prima Escritura, que existem diversas autoridades últimas que independentemente podem nos ensinar regra e fé, porém a Bíblia vai primeiro. Então, se algo na tradição afirma uma prática, ela afirma autoritativamente. Se não contradiz a Bíblia, então tudo bem, é autoritativo. E nós também não defendemos isso. A Bíblia é a única autoridade suprema da vida de fé cristã. Eu digo tudo isso de introdução porque o assunto que eu quero falar hoje à noite, toda a Escritura vai andar em mãos dadas com este princípio reformado da sola Escritura. As duas coisas são corolários, sempre quem afirma uma coisa, logicamente afirma a outra também. A toda Escritura é um princípio reformado usado em dois sentidos diferentes. Vou fazer uma distinção logo aqui do início. É um princípio, se prepare para uma palavra grande, é um princípio hermenêutico e é um princípio homilético. Eu sou professor de seminário e às vezes a gente joga essas palavras. Hermenêutica significa a interpretação das Escrituras. E homilética significa a pregação das Escrituras. Então, quando nós falamos toda a Escritura, nós falamos de uma forma de interpretar a Escritura e nós falamos de um princípio homilético de pregar toda a Escritura. Eu quero falar sobre esses dois sentidos que os reformados afirmam. Então, começando do lado hermenêutico, a interpretação das Escrituras. Voltando para aquele debate com Johann Eck, entre Martim Lutero e Johann Eck. Durante esse debate, quando Johann Eck, as poucas vezes, saiu da tradição e começou a citar a Escritura, ele fez da seguinte forma: puxou um texto de prova daí, outro daqui, outro daqui, e jogou ali para Martim Lutero, dizendo: está vendo? Todos tirados do seu contexto. E a resposta de Lutero nesse debate foi: essa não é a maneira correta de interpretar as Escrituras, de coletar declarações em diferentes partes da Bíblia, sem qualquer consideração pela ordem lógica ou pelo contexto do
do próprio versículo. Até hoje, você olha para o Catecismo Católico Romano, está lá no website, eles têm um catecismo, e você olha os textos provas que eles usam para basear suas afirmações, são arrancados totalmente fora do contexto. Não tem uma coerência em citar um certo texto e dizer que afirma aquela coisa. Então Lutero, continuando Lutero, ele diz: embora é assim que normalmente se faz, e isso não leva a nada além de erros. Para não errar, o teólogo deve, portanto, ter em mente toda a Escritura. Aqui ele levanta esse princípio hermenêutico. Para interpretar a Bíblia, você precisa da Bíblia inteira. Você não pega um texto isolado para defender uma doutrina inteira. Se tem um texto que não é claro, você olha o resto das Escrituras, começando naquele mesmo livro. Você lê o resto do capítulo para entender o contexto. Você ainda não entende, você lê o livro inteiro para entender o contexto. Ou você lê os outros livros por esse mesmo autor, seja o apóstolo Paulo, ou enfim, você lê a Escritura inteira para compreender aquele versículo. Um versículo só, isolado, não comprova uma doutrina. É um texto arrancado do seu contexto. Não sei se existe essa afirmação no Brasil, mas no inglês eles dizem um texto fora de seu contexto é um pretexto para uma heresia. Sempre quando você encontra um texto isolado, sem contexto nenhum, como a gente muitas vezes vê atrás dos carros, vocês sabem, já se baseia uma heresia nesse texto arrancado fora de seu contexto. Então Lutero diz: a compreensão de uma declaração das Escrituras deve ser buscada na totalidade das Escrituras e na soma total de todos os fatos relacionados. Este é o princípio hermenêutico da toda a Escritura. Um outro grande reformador famoso por promover esse princípio hermenêutico foi o Pedro Martin Vermigli. Não sei se os irmãos já ouviram esse nome. É um reformador, um dos grandes reformadores da primeira geração, junto com Martin Lutero, da Itália. Sabia que tem reformadores, grandes reformadores da própria Itália, nasceram no berço da Igreja Católica, e eles, perseguidos, defenderam a fé reformada até lá. Pedro Martin Vermigli chegou a ensinar em Oxford, na Inglaterra, durante o reino do rei Eduardo. E ele é mais famoso hoje por seu livro de Loci Comunes, que é uma grande coleção de textos provas para todas as doutrinas reformadas. Foi publicado depois de sua morte. Ele mesmo não publicou esse livro, mas seus alunos coletaram todos os textos provas que ele usou e publicaram um livro em nome dele. E Vermigli também defendeu esse princípio da toda a Escritura como uma forma de interpretar as Escrituras. Aí ele disse: nenhuma tradição deve ser considerada necessária para a salvação que não esteja, aqui é a palavra-chave, que não esteja firme e robustamente contida nas Escrituras. Isso é importante. Ele aqui falou no contexto do debate sobre o purgatório. E os católicos romanos que acharam alguns textos provas para o purgatório, até eles mesmos disseram: nós sabemos que não é uma doutrina tão clara, está lá nas Escrituras, mas não é tão claro. E Pedro Martin Vermigli disse: como é que vocês podem dizer que é tão necessário para a salvação, que nós somos anátemas por rejeitar essa ideia, e vocês mesmos dizem não se encontra tão claramente nas Escrituras? Não existe isso. Uma doutrina que não está clara, mas que é necessária para a salvação. Deus não trabalha dessa forma com o seu povo, deixando segredos para apenas alguns descobrirem e os restos ficarem ignorantes, que Deus não deixou claro na sua própria palavra.
Então, Pedro Marco Vernier defendeu esse princípio, toda a escritura, debaixo do nome da analogia fidei. Analogia fidei, que significa compare-se essa interpretação com o resto da fé, o resto do que as escrituras ensinam. Porque se ele contradiz aquilo que é defendido no resto da fé, então você já sabe que é um problema. Purgatório significa que nós ainda iremos enfrentar o juízo de Deus por nossos pecados, mesmo que Cristo nos pagou. Isso fere o resto da fé, o resto do Evangelho. Então ele diz: você compara a escritura com a escritura, você pode chegar à afirmação, se algo não está claro, então não é uma afirmação bíblica. Se algo você diz, se encontra, mas com muita dificuldade em 2 ou 3 textos isolados, segundo a interpretação de alguns, não é um ensino claro das escrituras. Então isso como princípio hermenêutico. Agora, toda a escritura também é um princípio homilético, ou seja, um princípio de como nós pregamos. A grande reforma nasceu na convicção, desde Martim Lutero até 10 anos, alguns antes dele, Tyndale e John Huss, nasceu na convicção de que a palavra de Deus é poderosa por si só de reformar a Igreja de Cristo. Se nós traduzimos as Escrituras e colocamos nas mãos das pessoas, a reforma vai acontecer. Essa foi a convicção de William Tyndale, de John Huss e certamente de Martim Lutero, que gastou grande parte de sua vida traduzindo as Escrituras para a língua. Então os reformadores tinham essa grande convicção: a igreja precisa da palavra. Se a igreja tem a palavra, o nosso trabalho já é semi-feito. Se a igreja tem a palavra, a reforma não vai ser impedida. O contexto aqui medieval é importante entender. Como era a pregação na igreja medieval, na igreja até a grande reforma? Na maioria das igrejas nem houve pregação, houve leitura bíblica no latim, que as pessoas não entenderam. Houve leitura bíblica segundo um lecionário. Então o lecionário era uma coleção, uma lista das escrituras que você seguia, o sacerdote seguia. Hoje é dia tal e tal, geralmente dia de festa de algum santo. E então, nesse dia de festa de Santo Fulano, nós temos essa leitura de Deuteronômio e essa de Mateus. Uma coleção de pequenas seleções das Escrituras, lidas em latim, para um povo que não conhece latim, e sem pregação. As leituras da missa geralmente consistiam, até eu acho interessante comparando aqui, de uma leitura do Antigo Testamento, dos Evangelhos e das cartas paulinas. Isso é uma tradição que vai para muito tempo atrás. Essa tradição de essas 3 leituras: Antigo Testamento, Evangelhos e Epístolas. Porém, eram bem poucas as seleções bem pequenas. A grande maioria da Bíblia nunca foi lida na igreja. E quando foi lida, claro, como já falei, foi lida em latim. Os reformadores, então, a partir de John Huss e Tyndale, foram convictos que não havia um trabalho mais frutífero que eles poderiam dedicar sua vida para fazer do que traduzir todas as Escrituras e entregar as Escrituras às igrejas para que os pastores, sacerdotes, poderiam pregar as Escrituras. Eles reconheceram a necessidade não somente de ter a Bíblia, mas de ter a Bíblia pregada na igreja. Martim Lutero não abandonou o lecionário totalmente. Todo mundo sabe que Martim Lutero era um reformador lento. Ele não queria uma reforma rápida, sempre andou lento, sempre andou com calma,
preservou muitas coisas que hoje até a igreja luterana não aceita mais. Então foi um andamento bem calmo, bem lento, para preservar a paz. Então ele não abandonou esse lecionário, porém ele começou durante a semana a pregar as escrituras livro por livro. Isso se chama em latim lectio continua. Uma frase importante, lectio continua, uma leitura contínua dos livros da Bíblia. Então nós temos em Lutero vários seres que ele pregou, uma coisa nova naquela época, pregar um livro da Bíblia. Quem é que faz isso? Então ele pregou Mateus, João, os Salmos, Gênesis e Êxodo, os que nós temos, as coleções dos sermões que nós temos de Martinho Lutero. A grande reforma da pregação começou com ainda outro reformador, Ulrich Zwingli, na cidade de Basileia. Então, no 1º de janeiro, quando era para começar novamente a sequência do lecionário, em 1519, só 2 anos depois que Lutero pregou, Zwingli chegou no púlpito e disse: a partir de hoje, deste ano, começando o novo ano, nós não vamos seguir mais esse lecionário. Vamos pregar os livros da Bíblia. Então foi totalmente descartado o lecionário e ele começou a pregar o Evangelho segundo Mateus, versículo por versículo, lectio continua. Quando ele terminou Mateus, todo mundo achou massa, então ele continuou para Atos e continuou para as epístolas. E assim, um por um, ele chegou a pregar todos os livros da Bíblia. Pensa nisso. Durante seu ministério, e ele até morreu de novo, morreu na batalha. Durante seu ministério, ele chegou a pregar todos os livros da Bíblia, Novo e Antigo Testamento. Outros reformadores seguiram o mesmo exemplo. Ecolampádio, em Basileia, depois, desde o início de sua pregação, ele pregou livros inteiros. E Ecolampádio foi especial entre os reformadores porque ele pregou no Antigo Testamento do texto hebraico. Ninguém fazia isso. O que o pastor no seu estudo durante a semana ele pega um texto hebraico e ele interpreta e prega em base disso? Ninguém fazia isso. Mas ele tinha a convicção de que não adianta pregar a Bíblia se não compreender a Bíblia. E tem que compreender a Bíblia começando com as línguas originais. Importa o que Deus queria dizer naquele texto. E essa pregação de Ecolampádio, essa pregação muito estudiosa, muito cuidadosa, esse zelo para pregar corretamente em cada texto, ganhou a cidade inteira. Basileia abraçou a reforma em 1529. Mais um, Martin Luther. Martin Luther, como Zwingli, desprezou o lecionário. Ele chamou o lecionário medieval como nada mais que migalhas e pedacinhos das Escrituras. Ele diz: como é que a igreja vai se alimentar em migalhas e pedacinhos quando nós temos a festa cheia, a mesa farta? Como é que nós vamos comer essas migalhas? Então ele também começou a pregar livros inteiros da Bíblia. Podemos ainda achar algum defeito na sua abordagem. Ele recomendou que todo o Novo Testamento seja pregado primeiro e que comece com as cartas mais fáceis, quando chega nas epístolas. Ele disse que não é necessário ler Levítico, alguns outros textos do Antigo Testamento, porque são livros muito difíceis de compreender. Podemos achar defeito nisso, mas devemos lembrar seu contexto. Ele estava pregando para uma igreja que nunca ouviu a Bíblia pregar. Uma igreja que era totalmente ignorante das Escrituras. Tem que começar a partir de alguma coisa. E ele começou com os Evangelhos, depois Atos, depois as Epístolas e alguns livros do Antigo Testamento. O último reformador que eu quero citar é João Calvino. João Calvino passou muito tempo com Martin Luther em Estrasburgo e aprendeu muita coisa com ele. E João Calvino
seguindo o exemplo de Ecolampário e de Zwingli e de Bucer, chegou a pregar quase a Bíblia inteira durante os seus 20 anos de ministério de pregação. Só para dar ideia, vou dar uma lista aqui. Calvino pregou inteiramente o Evangelho de João e Romanos durante os anos, nós não temos esses sermões, mas durante os anos 1538 a 41. Então, durante 3 anos, ele pregou todo João e Romanos. Foi expulso de Genebra, depois ele voltou e pregou grande parte do Novo Testamento. Atos, 89 sermões. 1 Coríntios, 110 sermões. 2 Coríntios, 66 sermões. Gálatas, 43 sermões. Efésios, 48 sermões. 1 e 2 Tessalonicenses, 55 sermões. Posso continuar, mas vocês terem uma ideia. Ele não pregou esses livros pulando sobre os detalhes. Pregou versículo por versículo, dando atenção àquilo que está no texto. E ele ainda assim chegou a pregar quase a Bíblia inteira. E esses livros, até agora só mencionei no Novo Testamento, isso só foi no domingo. Durante a semana ele também pregou e pregou todos os livros do Antigo Testamento. Mais uma vez, versículo por versículo, detalhe por detalhe. Gênesis, 123 sermões. Deuteronômio, 201 sermões. Juízes, não temos um número exato, mas aproximadamente 50 sermões. 1 Samuel, 107. 2 Samuel, 87. 1 Reis, longas séries, a gente não tem um número exato, mas é 100 sermões em Reis. Jó, 159. Sermões detalhados, atenção detalhada à palavra de Deus. Em resumo, durante esses 20 anos, ele chegou a pregar quase todos os livros da Bíblia e com certeza teria conseguido se não tivesse morrido antes. Outro fator interessante da pregação de João Calvino essa insistência em continuar no lectio continua, na leitura contínua do livro, se destacou em 2 grandes momentos. Em 1541, quando ele foi expulso, isso foi quando ele voltou. Então, antes que ele foi expulso, em 1537, foi para Estrasburgo, ele estava pregando e foi interrompido por ser expulso de Genebra. Quando ele voltou 4 anos depois, ele começou a partir daquele mesmo versículo. Voltando no púlpito, vamos continuar nossas séries. Exatamente onde tinha parado. Outro momento foi, ele adoeceu quando estava pregando Isaías. Ficou 9 meses doente fora do púlpito. Quando terminou, melhorou, voltou para o púlpito, abriu Isaías, começou naquele mesmo versículo onde ele falou. João Calvino e os demais reformadores tinham uma convicção de que Deus está falando para nós nas Escrituras. Então nós não devemos pegar migalhas e pedacinhos. Devemos abrir o que Deus disse. Presta atenção, e assim seremos alimentados com a palavra de Deus do Pai. A palavra de Deus que fala para a sua igreja. Então esse ministério de pregação é resultado, você vê, de uma convicção sobre as Escrituras. Que quando elas são pregadas fielmente, Deus mesmo fala para nós. Quando nós seguimos a sequência do livro, quando nós prestamos atenção aos detalhes do texto, Deus fala para a sua igreja. Nós não podemos então deixar uma parte fora. Que isso é dizer, Deus, nós não nos interessamos nessa parte daquilo que tu falaste para nós. Não tem coerência. Se é a palavra de Deus, deve ser o alimento, a palavra inteira deve ser o alimento de sua igreja. Os reformadores, com certeza, não foram os primeiros
a seguir esse procedimento de lectio continua. De fato, eles mesmos citaram os pais da igreja. E os pais da igreja seguiram esse mesmo processo antes de ter inventado o lecionário. Aqui, na verdade, traz as raízes para a própria sinagoga. Antes do Novo Testamento, os próprios judeus tinham a sequência de pregação na sinagoga, que ao longo dos 3 anos cobriu todo o Antigo Testamento, livro por livro, versículo por versículo. Então, eles tinham a mesma convicção, os judeus fiéis, porque Deus está falando para nós, e nós devemos ouvir aquilo que Deus falou. Orígenes, em Cesareia, nos anos 200, ele também pregou a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, livro por livro. Ele pregou sobre o Novo Testamento no domingo e todos os livros do Antigo durante a semana, a mesma coisa que João Calvino fez muito tempo depois. João Crisóstomo fez a mesma coisa em Constantinopla, livro por livro, a Bíblia inteira. Agostinho fez a mesma coisa em Hipona, livro por livro, a Bíblia inteira. Para entender este zelo que os reformadores e os pais da igreja tinham em pregar a Bíblia inteira, nós temos que entender sua visão das Escrituras. Eles reconheceram que a palavra de Deus é poderosa para transformar a mente e o coração. Quanto mais que nós ouvimos, de fato ouvimos o que a palavra diz, mais seremos transformados por ela. Eles acreditaram firmemente que a melhor forma de abraçar o reino de Deus, de Orígenes, Agostinho, Crisóstomo, a melhor forma de avançar o reino, e para os reformadores a melhor forma de reformar a igreja, é que a palavra de Deus seja claramente pregada e compreendida. Os reformadores eram especialmente zelosos então para a pregação expositiva. Pregação expositiva significa que a tarefa do pastor, do pregador, não é de inventar uma mensagem, é de expor a mensagem que já está. Esta é a mensagem de Deus para nós. Meu trabalho como pregador é apenas expor, deixa claro, deixa público e deixa compreendido. Os reformadores, por causa disso, eram os líderes na disciplina de exegese, conhecimento de grego, de hebraico, eram os líderes de estudo nas línguas originárias. Eles acreditaram, como já disse, que esta é a palavra de Deus. Nós queremos compreendê-la corretamente. E os reformadores também entenderam que a Bíblia inteira é a palavra de Deus para nós. Todos os livros foram dados para a nossa edificação. Todos os livros são a carta de um pai para seus filhos. E os filhos que amam seu pai querem escrever cada carta que o pai escreveu. Eles querem ouvir de seu pai. Então nós, pregadores, devemos nos esforçar para que toda a Bíblia seja pregada para a igreja, sem deixar nenhuma parte fora. A Bíblia, irmãos, a Bíblia é rica. É a riqueza da igreja, o tesouro da igreja. Há uma perfeita unidade ao longo da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que conta, como Martinho Lutero gostava de dizer, que conta uma só história e tem uma só mensagem. Uma das maiores provas da inspiração da Bíblia é justamente sua unidade, que ao longo de muitos séculos, em 3 idiomas, contando o aramaico, ao longo de muitos séculos, muitas culturas diferentes, muitos autores têm uma só mensagem, uma profunda harmonia. Talvez o que melhor expressa essa convicção é a Confissão de Westminster. Acho que nessa parte é igualzinho com a de Savoy, que diz em primeiro capítulo, o 5º artigo, diz: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Sagrada Escritura, a suprema excelência do seu conteúdo,
a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu dom, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Você, pastor, quer convencer a sua igreja que a Bíblia é a palavra de Deus? Pregue ela inteira. Porque pregando a Bíblia inteira, a congregação vai abrir os olhos e perceber, desde Gênesis, até Isaías, até Mateus, até 1 Coríntios, até Apocalipse, é uma só mensagem, uma só proclamação de Cristo. A igreja, então, é melhor edificada quando ela tem nas pregações a Bíblia inteira. Então, nós pregadores devemos ser zelosos e devemos ver como nosso dever, nosso privilégio, entregar essa grande riqueza para o povo de Deus. Pois exatamente essa é a convicção dos reformadores que nos motivaram a pregar a Bíblia inteira. E a atitude por trás dessa convicção não se expressa melhor do que o salmista diz em Salmo 119, que diz, Salmo 119, versículo 18, mas poderia citar quase qualquer versículo de Salmo 119, porque todos têm a mesma ideia, que diz: desvende os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Veja essa atitude para com a palavra de Deus. Eu quero compreender. Diga para mim, ó Deus. Ajuda-me a entender. É um ardente desejo para que Deus fale por meio de sua palavra. E então, quando a Bíblia é pregada inteiramente, a mensagem do Evangelho é mais plenamente proclamada e as muitas riquezas do Evangelho são mais destacadas. A voz unânime das Escrituras confirma a verdade da nossa fé. Por isso, os reformadores muitas vezes citaram que o apóstolo Paulo disse para a igreja em Éfeso, quando ele saiu de Éfeso, em Atos 20, ele disse de últimas palavras, ele diz: portanto eu vos protejo, no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso que Paulo viu como sua responsabilidade, não deixar nenhuma parte fora, mas anunciar todo o desígnio de Deus. Todas as Escrituras se harmonizam perfeitamente para proclamar este desígnio de Deus, que é o Evangelho. Mas nós temos que entender que não todos os livros fazem isso da mesma forma. Por isso que Paulo fala todo o desígnio. Ele tem que pregar diversas partes da Bíblia para chegar a todo o desígnio. Gênesis lança os fundamentos, inicia a grande história da redenção. Êxodo vai mostrar a redenção de Israel. As leis cerimoniais prefiguram debaixo de sombras a proclamação do Evangelho. As histórias mostram a fidelidade de Deus, a preparação do caminho para Cristo. Os livros de sabedoria exaltam a sabedoria de Deus. Você não chega a proclamar todo o desígnio de Deus sem também pregar todas as Escrituras. Todas as Escrituras juntas proclamam o desígnio inteiro de Deus. As Escrituras são ricas, irmãos, e todas são igualmente a palavra de Deus para nós. Diz Provérbios 30, versículo 5: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não podemos esquecer que o próprio Cristo disse para Satanás, quando ele foi tentado no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Não de algumas palavras, mas de toda
palavra. Também não podemos esquecer daquilo que nós lemos antes, 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Essa palavra perfeito também significa maduro, perfeito e perfeitamente maduro. Toda a Escritura não é somente inspirada, mas Paulo diz útil. Não deixa uma parte fora, porque ela é útil. E por isso que o comando de Paulo, repetidas vezes para Timóteo, é bem simples. 2 Timóteo 4, versículo 2: prega a palavra. Este é o seu trabalho. Pregar a palavra, por quê? Porque é inspirado e é útil. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pregadores, nosso trabalho é bem simples. Não sei quantos outros pregadores tem aqui em nosso meio, mas eu creio que tem outros, né? Não só o pastor Leandro. Pregadores, nosso trabalho é bem simples. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. Nosso trabalho é de estudar a palavra bem durante a semana. Estudar a palavra bem, utilizando todas as ferramentas das línguas originais para compreendê-la corretamente. Se você não chega a esse ponto de compreendê-la corretamente, nada mais que você faz na pregação é útil, se não for compreendida. De compreendê-la corretamente e assim pregá-la fielmente para a igreja de Cristo. É simples assim. Você não precisa laborar debaixo da grande pressão cultural de ser criativo, de pensar na segunda-feira agora, o que eu vou fazer para domingo para mais uma vez inspirar o povo? Que peça o teatro a gente pode montar para chamar a atenção do povo? Que livro eu posso ler de psicologia para manipular o povo? O meu trabalho é muito simples: compreendê-la muito bem e pregá-la fielmente. E Deus fará o trabalho. Deus fará a conversão. O Espírito acompanha sempre a palavra. Então isso é o nosso trabalho: pregar todo o conselho de Deus conforme se encontra em sua palavra. Então o processo de preparação de sermão para os reformados é muito diferente do que você encontra em muitas outras igrejas. Não estamos buscando inspiração online, não estamos fazendo cursos de como crescer sua igreja por meio de manipulação. Nosso trabalho começa no estudo da palavra. Abrimos nossos livros, estudamos, pegamos comentários, pegamos dicionários, usamos os léxicos das línguas originais para buscar compreender a mensagem corretamente. Nosso trabalho envolve oração. E nós sabemos, ninguém compreende a Escritura se não ajudado pelo Espírito Santo. Então nós estudamos, oramos. Todo pastor aqui pode afirmar isso. Nosso trabalho é isso: estudar, orar, rogar a bênção de Deus, estudar, meditar. Aquilo que nós cantamos antes, Salmo 1: a vez bem-aventurado o homem que medita dia e noite na sua lei. Eu posso dizer, como pregador, não há obra alegria maior na minha vida. Seriamente, não há obra alegria maior na minha vida em meditar na lei dia e noite. Os pastores têm um privilégio muito enorme de meditar, usando o seu tempo de meditar na palavra, como muitos outros não têm tempo de fazer. A nossa atitude com a palavra tem que ser o tipo do salmista: desvende os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Precisamos da humildade para dizer: ainda há muito que eu não compreendo. Toda vez que eu abro a Bíblia, eu devo recitar isso para mim. Há muito que não compreendo. Deus me ensina, porque como tem muitos cegos ao meu redor, eu sei que há muitos seguindo em mim também. Há muito que a Bíblia diz que é claro,
mas não chegou a ser claro para mim. E meu trabalho é compreender, é aprender. Nosso privilégio, todo cristão, quando abre a Bíblia, é crescer no entendimento. Temos que ter a humildade de reconhecer que há espaço de crescer nesse conhecimento. Tão facilmente nós chegamos a pensar, já li isso, não tenho o que mais aprender. E muitas vezes é isso que desmotiva os cristãos em ler a Bíblia. Porque eles pensam, eu já li, talvez eu já li 10 vezes em minha vida. O que mais há de aprender? Precisamos da humildade, lembrar, há muito de aprender, que eu não, mesmo lendo, não cheguei a compreender. Então, toda vez que nós lemos a Bíblia, devemos preparar nosso coração e nossa mente para estar pronto de aprender em Deus. Nem sempre vamos ver algo completamente novo, às vezes acontece. Nós vemos algo que nunca enxergamos antes. Mas mesmo não vendo algo novo, nós vamos enxergar com mais clareza o Evangelho, a santidade de Deus, a minha própria vida, a luz da santidade de Deus, vou ver com mais clareza. Então, se nós abordamos, pastores, a nossa preparação de sermão dessa mesma forma, vamos descobrir que as Escrituras de fato são ricas, e a igreja será abençoada com a proclamação de todo o conselho de Deus. Quero terminar pensando um pouco sobre a importância deste princípio para a igreja de hoje. Seria muito fácil eu aproveitar esse tempo de toda a Escritura para atacar o liberalismo que abertamente rejeita o princípio. Liberalismo que rejeita grandes partes da Bíblia. No século XVIII, Thomas Jefferson, um dos fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson publicou uma Bíblia modificada. Ele literalmente com uma faca cortou as páginas da Bíblia fora que ele achou inadequado para um tempo moderno. E chegou com uma Bíblia bem fininha, ensinando apenas os ensinos de Cristo. Os morais, as leis do Antigo Testamento estão fora, as milagres estão fora, e o que resta é um ensino destilado de Cristo, aquilo que ele pensou. E precisa ser dito, porque esta atitude é totalmente contrária à atitude que nós ouvimos do salmista. Desvende meus olhos para compreender a tua lei. Thomas Jefferson se colocou por cima da lei. Disse: eu que conheço o que é bom, eu que falarei e Deus escutará. Que é totalmente contrário. Poderíamos falar sobre os revolucionistas hoje que defendem o que eles chamam de inerrância limitada. Inerrância limitada, ou seja, a Bíblia é inerrante naquilo que ela fala sobre teologia, mas não naquilo que ela fala sobre ciência ou história ou outros assuntos. Só em teologia é inerrante. Mais uma vez, isso é totalmente desconhecido pelas próprias Escrituras. Elas não se entendem assim. Tantas vezes já, os cientistas, os arqueólogos, os historiadores disseram que eles chegaram a refutar a Bíblia, a provar que ela está errada, e eles foram envergonhados depois, quando a Bíblia triunfou mais uma vez e mais uma vez. Eu lembro da história que o meu professor contou, que isso foi na vida dele ainda, quando eles, eu acho que foi no início do século XX, mas os historiadores, os arqueólogos disseram por muito tempo, essa história dos hititas que você encontra na Bíblia não existe, porque os hititas na Bíblia são uma sociedade tão grande que no livro de Reis até Egito se espanta com eles, até Egito e Síria tem medo deles. Mas nós temos tanta evidência do Egito, temos tanta evidência da Síria, e evidência nenhuma desses hititas. Então eles chegaram a dizer: é um povo mitológico, não existe. As Escrituras inventaram essa ideia. Depois
cavando, descobriram uma biblioteca. Abriram mais e acabaram descobrindo uma grande sociedade do mesmo tamanho do Egito, que se chamava os hititas. E tantas vezes os historiadores orgulhosos se posicionam contra a Bíblia, dizendo: já chegamos a refundar a Bíblia, e se envergonham toda vez. Mas eu não vou falar mais sobre o liberalismo. Quero falar sobre a igreja, sobre as nossas próprias igrejas. Nesse tema de toda a escritura, vamos falar sobre essa grande responsabilidade dos pregadores pregar de fato toda a palavra. A igreja de hoje tem que ter cuidado com um certo marcionismo que existe. Tem marcionismo. Marcião era um herege do segundo século, um filho de um bispo, e ele chegou a proclamar que o Antigo Testamento é antiquado, representa outra ética, outra moralidade, de fato outro Deus, um Deus que é mau, um Deus que é cruel, em contraste com Cristo, que é bondoso e gracioso. E ele disse: nós temos que dar fim ao Antigo Testamento. Na igreja cristã não dá para continuar com aquilo, vamos descartá-lo. Ele foi excomungado pela igreja cristã por sua heresia. Mas na prática, muitas igrejas que se chamam evangélicas pensam da mesma forma como Marcião. Muitas vezes o Antigo Testamento é inteiramente ou quase inteiramente negligenciado ou desprezado na pregação. Eu lembro, eu morava em Ontário, eu fiz seminário ao redor da minha casa, lá na rua. Eu sempre passava andando, era uma igreja, o nome da igreja, Igreja Batista do Novo Testamento. Não tem um Antigo não, né? Poderia ser Igreja Batista Bíblica, né? Mas não, Igreja Batista do Novo Testamento. E de fato, especialmente na tradição batista, você encontra pouquíssimas pregações do Antigo Testamento. Isso é um problema. Eu escutei uma vez um apologético debatendo com um muçulmano. Um amigo meu compartilhou comigo: escuta isso aí, como ele refuta os muçulmanos. É interessante, eu escutei. Aí o muçulmano diz: olha, você sempre poligamia. E o muçulmano: mas a Bíblia tem também. E o apologético diz: mas isso foi o Antigo Testamento, Cristo não ensinou isso. Aí ele continuou: olha, você permite violência para avançar sua religião. A sua Bíblia, o seu Alcorão, advoga a violência. E o muçulmano: sim, Deuteronômio também. Mais uma vez: mas isso foi o Antigo Testamento. Cristo não ensinou isso. Isso é marcionismo. Isso ensina ou implica que era um outro Deus, era uma outra moralidade, uma outra ética que Cristo melhorou, que Cristo avançou, evoluiu. Isso não é coerente com a própria fé cristã. Se fazer uma comparação estatística, eu até fiz uma vez, das pregações. Foi uma vez tem no inglês, acho que não existe aqui, Sermon Audio. É uma grande, enorme, a maior coleção de pregações que existe. Aí eu puxei, mexi com os dados e puxei uma lista completa de todos os textos que foram pregados e joguei no formulário matemático para me dar um bonito gráfico de quais livros são mais pregados. E você já pode imaginar: Novo Testamento, a linha vai além, com Efésios e Filipenses lá em cima. Mateus meio negligenciado, interessante. Antigo Testamento, quase nem se vê a linha. Tão baixo que era. A menos Ruth, um livro sobre mulheres, que gosta de pregar Bíblia nas mãos, etc. E alguns outros livros curtinhos que dá para fazer pequenos seres antes que a congregação não aguenta mais o Antigo Testamento e vamos voltar para o Novo. Isso na prática, isso é marcionismo.
Lembre-se do que Paulo diz quando diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Quando Paulo falou isso, ele estava falando, se referindo ao Antigo Testamento. Porque o Novo nem escrito foi ainda. Na verdade, estava sendo escrito naquela hora, né? Quando ele escreveu isso. Mas o Novo Testamento não existiu ainda. E ele falando para Timóteo sobre as Sagradas Escrituras nas quais ele foi treinado, no Antigo Testamento. Ele diz que tudo foi inspirado e tudo é útil. Justino Marco, um dos primeiros fontes da história da igreja cristã, ele descreveu o culto no ano 150 mais ou menos. Ele descreveu o culto para os romanos, que não entendiam nada do cristianismo. Ele diz: um dia que se chama do sol, mais ou menos, celebra-se uma reunião dos que moram nas cidades e nos campos, e ali se leem, quanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. A igreja cristã, desde o início, pregou o Antigo Testamento como palavra de Deus. O Novo Testamento, de fato, é fundamentado e totalmente enraizado no Antigo. Não pode ser compreendido a parte do Antigo. Então, não é somente o Antigo que é desprezado, existem outros livros que são desprezados também. Relembrando esse gráfico, já dá para ver, os livros que são considerados mais práticos recebem mais atenção. Os livros como Gálatas, primeira parte de Colossenses, que são mais teóricas ou doutrinárias, já são mais negligenciadas. Porque há muita pressão, todo pastor sabe disso. Há muita pressão na igreja para pregação prática. E nós precisamos de pregação prática. Mas o resultado de um foco tão forte em pregação prática ao longo de muitos anos é uma igreja doutrinamente sem raízes, sem poder defender sua fé, sem entender as afirmações mais básicas do cristianismo que são enraizadas nas promessas do Antigo Testamento. A igreja não conhece hoje. A igreja não conhece o Antigo Testamento e, consequentemente, não conhece de fato, não compreende nem o Novo. Então, como assim nós vamos estar preparados para defender a fé cristã? Por exemplo, contra o judaísmo. Essa ironia, no Novo Testamento é, antes de mais nada, uma defesa e proclamação da fé cristã contra o quê? Contra o judaísmo, contra os judeus que rejeitaram Cristo. Mas a igreja hoje muitas vezes pula pelas partes que tratam debates com os judeus, os assuntos da circuncisão, etc., das festas, que não são consideradas relevantes para hoje, as partes judaicas, demandando, em vez disso, algo mais relevante para hoje. E o resultado é que nós nem podemos defender coerentemente a nossa convicção cristã dentro dos judeus, onde todo apologético cristão deve começar. E isso fere mortalmente a nossa apologética, nossa defesa da fé, contra todos os demais ímpios. Se nós não podemos defender a fé cristã contra o judaísmo, mostrando como Cristo é o cumprimento das Escrituras, então nós já perdemos o jogo. Nós não podemos defender a fé cristã. Eu lembro de uma conversa que tinha alguns meses atrás, um morador da minha rua, e ele é um agnóstico, passou uns 20 anos em diversas denominações e depois abandonou a igreja. Aí eu perguntei por quê. Aí ele disse que o que levou a ele, pelo menos um dos fatores que levou a ele a abandonar a igreja, é porque ele uma vez leu o Antigo Testamento e descobriu, entre aspas, que Cristo não pode ser aquele Messias prometido no Antigo Testamento, que a fé cristã não é coerente com as promessas do Antigo Testamento.
sem justificar esse homem, isso, eu acredito, demonstra uma grande falha na parte das igrejas. Porque se alguém deve conhecer alguma coisa, deve ser isso. Como a fé cristã é a resposta de tudo que o Antigo Testamento esperava. A nossa pregação tem que começar onde Cristo mesmo começou. Lembra aquele episódio? Ele estava andando com os discípulos, eles não reconheceram ainda. E ele andando no caminho para Emaús, Lucas 24, diz: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, pregadores, presbíteros, nós temos que colocar um pouco de freio nessa demanda por pregação prática. Eu entendo, precisamos de pregação prática, mas precisamos colocar um pouco de freio e voltar a reconhecer a importância da pregação das doutrinas cristãs, especialmente enraizadas no Antigo Testamento. Temos que voltar a pregar a grande narrativa da Bíblia. Dá mais um exemplo, na apologética contra os mormons. Se você já debateu com mormons, você descobre que o mormonismo, o que prende o mormon, é a história. As lindas, belas, complexas histórias que Joseph Smith contou. Joseph Smith, antes de ser dito profeta, era um contador de histórias. Ele conseguia inventar histórias bem bonitas e interessantes. E o livro de Mormon é isso, antes de mais nada. Uma narrativa de muitas histórias. E isso que prende o Mormon. Então você debatendo não ganha aquele Mormon com testes provas. Você joga qualquer teste de prova e diz: olha, eu não vejo assim, dá uma escada. O que nós precisamos conhecer é a grande história da Bíblia. Assim que você enfrenta uma religião alternativa, uma religião que contra outra história, aí você demonstra coerentemente a história da Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Você pode dizer até o mesmo em relação aos testemunhos de Jeová. O que nós precisamos é compreender a história toda. Então a pregação das partes doutrinárias das Escrituras e a pregação das narrativas das Escrituras fazem parte do que nós chamamos na minha igreja, que é de raiz holandesa, da carne e batata. Talvez aqui seria arroz e feijão, o alimento básico da congregação. Precisa de ser o arroz e feijão, precisa do alimento básico, mesmo que não seja o doce que ele quer, o confeito, o sorvete, a batata que ele quer. Ele precisa do nutriente básico. E desculpe, mas não sei se eu vou ofender alguém aqui, mas o fato que ainda existe grandes partes do evangelicalismo hoje que são dispensacionalistas, esperando a reconstrução do templo de Jerusalém e a volta dos sacrifícios, demonstra como nós não pegamos a história, como nós não compreendemos nem o básico da história da igreja cristã e da Bíblia. Pastores, voltando mais uma vez para os pastores, lembrando de 2 Timóteo 3, reconheçam que toda a Escritura não é somente inspirada, mas Deus mesmo disse: busque seguir o exemplo que nós vimos aqui nos grandes reformadores e nos pais da igreja, de ao longo do seu ministério você pregar todos os livros da Bíblia. Imagine, daqui uma geração, todos os pastores locais já pregaram todos os livros da Bíblia. Que grande poder de defesa da fé nós teremos. Siga o exemplo em pregar os livros inteiros, seguindo esse lectio continuo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, expor a palavra inteira.
Eu recomendo, alterna-se entre Antigo e Novo. É minha prática. Sempre eu prego no livro novo, eu prego no livro antigo. Sempre alternando de um lado para o outro. Alterna-se também entre os gêneros literários da Bíblia. Porque a Bíblia é composta de muitos gêneros literários: narrativa, histórica, epístolas, poesia, sabedoria, os evangelhos, os salmos, o Apocalipse. Tem muitos gêneros literários. Alterna-se, desafia-se um pouco. Sai do seu ritmo normal, pega um gênero da Bíblia que você nunca chegou a pregar e desafia-se. Será para seu próprio bem que a igreja vai ser enriquecida com a pregação de todo o conselho de Deus. Eu nunca terminei de pregar um livro da Bíblia e depois sentar e pensar: isso não valeu a pena. Isso é absurdo. Todo livro que nós pregamos, nós terminamos dizendo: como isso foi bom, como isso foi bom para mim, como isso edificou a minha igreja. Como é que nós, pastores, vamos ajudar os nossos membros a ler a Bíblia em sua casa e se edificar com essa leitura, se tem vastas partes da Bíblia que eles nunca ouviram pregadas? Nós temos que dar um exemplo, mostrar à igreja como pregar, como ler a narrativa, como ler a sabedoria, como identificar Cristo nas profecias e nos demais gêneros. Segundo, ainda para pastores, na sua abordagem ao texto, certifique-se que você está de fato pregando aquele texto da Bíblia. Em nossa confederação, talvez vocês tenham prática diferente, quando alguém se forma do seminário e ele quer se candidatar para receber um chamado, ele vai se apresentar ao concílio e ali ele vai ser examinado. Vai ser examinado na sua doutrina, no seu conhecimento da história, todas as áreas que ele estudou. Mas a principal parte vai ser uma pregação. Ele vai ser dado, vai receber um texto para pregar algumas semanas antes, vai preparar um sermão e vai pregar o concílio. Na avaliação dessa pregação, o concílio vai prestar atenção aos seus dons oratórios, à sua aplicação, etc. Mas a coisa principal, eu posso dizer que a única coisa que vai fazer ele falhar, vai fazer ele reprovar mesmo, é a questão de fidelidade àquele texto. É isso que todos estão querendo saber. Mesmo que sua pregação seja talvez edificante, que seja talvez totalmente ortodoxo, totalmente em conformidade com os credos e confissões, mas não foi uma pregação daquele texto, ele será reprovado. Porque seu trabalho como pregador não é coletar afirmações ortodoxas, é pregar a palavra. Não devemos distorcer a palavra ou apenas aproveitar aquele texto para falar sobre um tema que queríamos abordar. Para produzir algo mais relevante para a igreja, devemos confiar que Deus não falou em vão e pedir como salmista: desvende meus olhos para contemplar o teu. Vou apressar para terminar aqui. Mais um ponto para os pastores. Há um outro termo latim, esse é o último termo latim que eu vou jogar, que devemos lembrar, que é o scopus scripturae. Você encontra na sua confissão. O scopus scripturae, ou o escopo das Escrituras. Em breve, esse princípio afirma que todas as Escrituras juntamente proclamam uma só mensagem, que é o Evangelho de Cristo. Quando nós pregamos um texto bíblico, devemos estar atentos, usando o princípio hermenêutico da toda a Escritura. Devemos estar atentos ao fato que toda a Bíblia juntamente proclama Cristo. Então, já pregando em 1 Samuel, você está atento a Cristo. Você está procurando como esse texto aponta para Cristo. Não devemos fazer isso artificialmente. Os pregadores da patrística, às vezes, exageraram isso. Tentando achar Cristo em todo o texto, às vezes fizeram uma conexão muito artificial. Um exemplo bem conhecido
eu creio que era Orígenes, talvez Tertuliano, fez uma pregação sobre os 318 homens de Abraão. E ele, pensando muito nesse número 318, ele descobriu que esse número é o número da palavra grega cruz. Que as palavras gregas, hebraicas e latinas você pode transformar em números. Ele percebeu o número da cruz e ele pregou o texto assim, para assim identificar Cristo. Dá para exagerar isso. Agora, os pregadores modernos fazem a mesma coisa, só que em vez de identificar Cristo, identifica você. Naquele texto, mesmo que não tenha nada a ver com você. Então, prefiro a abordagem patrística do que a abordagem moderna. Mas a igreja precisa de uma pregação fiel ao texto, sensível ao contexto histórico redentor, que mostra como esse texto aponta para Cristo. Então não é uma pregação meramente moralista, tipo, você vê Davi enfrentando Golias, como ele foi corajoso, você deve ser corajoso também. Pregação moralista. Não é uma pregação tipológica, embora pode ser legítima. Mas a pregação tipológica vai pegar esse cenário, Davi contra Golias, e mostrar como Cristo enfrenta um maior inimigo também. Pregação tipológica. Mas a pregação histórica redentiva foca em como Deus está agindo, como Deus está desenvolvendo os seus planos de salvação naquele momento. Você vê Davi enfrentando Golias, e você vê como Deus está estabelecendo o seu reino em Israel, com um longo prazo, o pensamento do longo prazo, de que naquele reino nascerá o Cristo. Os livros, a grande parte da Bíblia é narrativa. E essas narrativas são destinadas a demonstrar a mão soberana de Deus na história, desenvolver os seus planos em direção a Cristo. Ao fazer isso, não foge dos livros difíceis. Não foge dos livros difíceis. A vantagem de lectura contínua é que você chega naquele capítulo que você não queria chegar. E agora você tem que pegar, ou não, se não, confessar a sua igreja que você não sabe o que fazer com aquele texto. Quantos arminianos pregaram o livro de Romanos, chegaram a Romanos 9, vamos começar outras séries em outro livro da Bíblia. Aquela parte aí está complicada. Não devemos fugir dos livros difíceis. Charles Spurgeon diz: o verdadeiro ministro de Cristo sente-se impelido a pregar toda a verdade, porque ela e somente ela pode atender às necessidades dos homens. Que males este mundo viu através de um evangelho distorcido, mutilado e moldado pelo homem. Que danos foram causados às almas dos homens por homens que pregaram apenas uma parte e não todo o conselho de Deus. O crente em Cristo, se quisesse ser mantido puro, simples, santo, caridoso, semelhante a Cristo, só será pela pregação de toda a verdade de Deus. E quanto à salvação dos pecadores, aos meus leitores, nunca podemos esperar que Deus abençoe o nosso ministério para a conversão dos pecadores, a menos que preguemos o Evangelho como um todo. Deixe-me obter apenas uma parte da verdade e sempre insistir nela, excluindo todas as outras. Eu não posso esperar a bênção do meu mestre. Se eu pregar como ele quer que eu pregue, ele certamente será o dono da palavra. Ele nunca deixará o seu próprio testemunho vivo. Para todos os cristãos, o tema da conferência ainda é Santos do Mundo. Nós vimos como a Bíblia, a palavra de Deus, é que nos santifica. É um instrumento para a nossa santificação. Pense em Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de sua mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que
Porque você promove a transformação de sua mente pela leitura e a meditação, que nós vimos em Salmo, a meditação de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus, e nela medita dia e noite. Todos os cristãos devem fazer essa prática de leitura constante, todo dia, da palavra de Deus. Crê que isto realmente será uma bênção para você. Acho que às vezes o maior obstáculo é simplesmente acreditar que será uma bênção. Se eu parar por 10, 20 minutos para ler a palavra. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você identifica como simples a pessoa que tem muito de aprender. Você sabe a fonte da sabedoria que está na palavra de Deus. Encorajo todos a adotar um plano de leitura. Tem muitos planos, muitas opções, que você pode ler a Bíblia inteira durante um ano inteiro. E quero dar um toque final aqui para o Cântico dos Salmos. Me alegrei tanto a ver outra igreja aqui que ama cantar os Salmos. É o que Paulo diz em Colossenses 3: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como? Instruídos, auxiliados mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Interessante nessa estatística, nesse gráfico. Depois que eu montei todo o esquema, eu pensei, eu quero agora colocar os pais da igreja. É só as pregações deles. Quais os livros que se destacam? Pouco e muito, é o livro dos Salmos. Interessante. Eu pensei, por que será? Porque eles cantavam os Salmos. Eles conheciam os Salmos. E então era a escritura que fluía dentro do seu próprio sangue. Os Salmos nos ensinam a acessar todas as demais escrituras, a lei, a história, as narrativas, a sabedoria, e mostram como todos apontam para Cristo. Obrigado por seu tempo e atenção. Amém.